Olá, bem-vindo de volta. Vamos falar sobre termodinâmica, continuando sobre trabalhar em cima desse assunto, tratando agora sobre a relação pressão-volume na compressão isotérmica. Compressão, então, a gente está falando de pressão, e isotérmica nós estamos falando num processo onde a temperatura será o quê? Mantida constante. O processo isotérmico é esse. Quando deduzimos no vídeo anterior, utilizando a teoria cinética dos gases, a relação pressão, volume e temperatura, você se lembra que nós mostramos que o produto da pressão pelo volume é igual a 2/3 multiplicado pelo número de partículas existentes no interior do reservatório lacrado, hermético, multiplicado pela energia cinética média contida nesse gás ideal. E que existia uma relação entre ou seja, a energia cinética média é a massa de uma partícula, a média do quadrado das velocidades em cima de todas as partículas dividido por 2. Isso era energia cinética. E mostramos lá que PV podia ser escrito, ou seja, o produto pressão-volume, como sendo número total de partículas multiplicado por K, K é a constante de é a constante de Boltzmann, desculpe, multiplicado pela temperatura absoluta. Ou podemos trabalhar também com a equação que nós já vimos falar dela em outras situações, a equação do gás perfeito, que é PV igual a nRT, onde N é o número de moles, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura absoluta. PV é igual a essa expressão, ou mesmo PV é igual a essa outra expressão, então essas duas devem ser iguais. Se igualarmos essas duas expressões, NKT com nRT, e simplificarmos o número total de partículas, simplificarmos o valor da temperatura, a constante de Boltzmann nada mais é do que a constante universal dos gases dividido pelo número de Avogadro. N, né? É igual ao número total de moles dividido pelo número de Avogadro. Só dando aí uma recapitulada sobre assuntos que nós já falamos anteriormente. Estou colocando aqui como exemplo, só para efeito de ilustração, um conjunto constituído por um cilindro, esse que está em branco, e um pistão, esse que está aqui em laranja. E aqui em cima nós colocamos esse conjunto de pesos, esses blocos, tá? E aí no interior desse conjunto cilindro-pistão, nós estamos representando as partículas de gases por essas bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bolas. Na realidade, esse é um número muito maior, tá? E estou supondo que nós fomos acrescentando esses blocos, né, ou pesos aqui em cima do cilindro. A pressão então vai aumentando, a pressão sobre o gás vai aumentando, e vamos supor que o processo é realizado mantendo a temperatura do gás constante. E também isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o mesmo número de partículas. Vocês não estão mexendo nem no número de partículas, nem na temperatura. Se não estamos mexendo na temperatura, não estamos mexendo, né? Você concorda? Com a energia cinética do nosso gás. O que acontece? Uma partícula dessa aqui fazia toque, toque, batia na parede, toque. Se o volume agora diminuiu, ele era inicialmente V1, agora ele veio para um V2, onde V2 é menor do que V1. O que acontece com essa partícula? Toque, 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 ela vai bater na parede, ou seja, o número de colisões vai ser muito maior. Então a pressão vai crescer. Se a gente manteve o número de partículas, o número de colisões vai aumentar, os impactos vão aumentar,
a pressão então deve crescer. Então, mantendo o número de partículas e mantendo a temperatura numa compressão isotérmica, o que nós devemos ter? PV deve ser igual a uma constante. Ou pressão inicial vezes o volume inicial deve ser igual a pressão final vezes o volume final. O gráfico PV igual a constante, nós estamos traçando ele aqui. Colocamos P aqui e colocamos V aqui, tá? Olha o gráfico qual é a forma dele para um processo a temperatura constante, ou seja, para um processo isotérmico. Então, o volume era grande, o volume V1, e ele diminuiu, veio para um volume pequeno, ou seja, passamos por um processo de diminuição do volume. A pressão era uma pressão baixa, olha o que aconteceu com a pressão subiu. Então, saímos de 1 para 2, realizando um processo de que mesmo? Um processo de compressão. Se a compressão foi realizada a temperatura constante, uma compressão isotérmica. Espero que você tenha conseguido acompanhar. Olha aqui um exemplo. O mesmo conjunto cilindro-pistão, com a pressão inicial exercida aqui pelo o próprio peso do cilindro, mais o peso desses blocos, tem pressão atmosférica atuando aqui de fora. Colocamos aqui um termômetro, estamos colocando ele aqui, ó, esse é o nosso termômetro. E o gás, ele está exercendo uma pressão aqui no interior do conjunto cilindro-pistão suficiente para poder sustentar, por exemplo, uma coluna H. O fluido que a gente utiliza aqui, por exemplo, pode ser o mercúrio. Não se esqueça que aqui do lado de fora tem o que? Tem ar atmosférico, então a pressão que está atuando aqui nessa extremidade direita desse nosso tubo em forma de U é a pressão atmosférica. Nesses problemas que a gente trabalha com a equação do gás perfeito, PV igual a nRT, PV igual a nKT, tanto pressão como temperatura têm que ser usadas nas escalas absolutas. Então a pressão que eu vou utilizar aqui nesse problema vai ser a pressão dessa coluna mais a pressão atmosférica. É assim que a gente trabalha com pressão absoluta. Como é que eu faço para poder medir a pressão atmosférica? Utilizando um barômetro. O barômetro de Torricelli, por exemplo, nós já falamos nele anteriormente, tá? Então, nesse exemplo, eu estou pedindo para imaginar que a pressão inicial é de 500 pascal na escala absoluta, ou seja, essa coluna que aqui está, mais a pressão atmosférica local, e o volume inicial de 50 metros cúbicos. Nossa, é um conjunto cilindro-pistão bem grande, tá? É um exemplo hipotético, tá? E vamos supor que a pressão foi aumentada, ou seja, nós fomos acrescentando pesos aqui em cima, tá? Fomos acrescentando mais blocos aí, ficou um pouquinho maior, vamos dar acho que aqui agora vai dar certo, tá? Fomos acrescentando então mais blocos, de forma que a pressão final, pressão inicial era de 500 e a pressão final cresceu. Eu não sei qual é o valor dela, mas sei que o volume inicial é de 50 metros cúbicos e a compressão levou esse gás que aqui está, para um volume menor, tá? Vamos colocar aqui, ó. Então, no final o volume, vamos colocar aí não, tá? Porque senão vai quebrar o nosso termômetro, tá? Então o volume final também não ficou muito real não, porque o volume cai, isso aqui, deixa para lá, tá? Então o volume inicial era de quanto? Era de 50 metros cúbicos, e no final ele veio para um volume bem menor de apenas 20 metros cúbicos.
Qual será? Toda a temperatura constante, tá? Um processo de compressão isotérmica. Aqui, ó. Qual vai ser o valor da pressão final? Então nós temos P1 vezes V1 deverá ser igual a P2 vezes V2. P2 vai ser, isola P2, vai ser P1 do lado esquerdo, vezes V1 que estava do lado esquerdo, dividido por V2, vem para o denominador, né? Então a pressão P2 vai ser a pressão P1 multiplicado pelo volume V1 dividido pelo V2. Metro cúbico cancela, 0 com 0, 5 dividido por 2 dá 2,25, não, né? Acho que isso aqui está errado, dá 2,5, tá? Corrijam, por favor. Então a pressão final vai ser a pressão inicial de 500 Pascal na escala absoluta, multiplicado por 2,5. A pressão final, 500 vezes 2,5, dá 1,250 Pascal na escala absoluta. Então, esse é o valor da pressão que o gás deverá exercer depois de comprimido isotermicamente, como apresentado nesse nosso exemplo. Espero que tenha sido de utilidade. Vejo você num próximo vídeo.